parada, né? O Lula vai falar que o Flávio é ladrão, o Flávio vai falar que o Lula é ladrão, e nesse ponto específico vai ser a única questão da campanha que os dois estão certos. Aí você junta os dois, dá a história completa. Vamos colocar as cartas na mesa. Daniel Vorcaro foi autorizado a operar o Banco Master em 2019, pelo governo Bolsonaro. Fabiano Zettel, sócio do Master, entregou 5 milhões para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E o governador que tentou acobertar essas fraudes ajudou a comprar a mansão, sabe de quem? Flávio Bolsonaro. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolsomaster. Flávio Bolsonaro é do esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro, com a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Esquema com milicianos que trabalhavam no seu gabinete. E o esquema Bolsomaster, que rendeu essa mansão de 6 milhões para Flávio em Brasília. Se duvidar, dê um Google. Flávio é o filho mais corrupto do Bolsonaro. Então, pessoal, assim, é só um pouquinho aqui o aperitivo do que tem aí, né, e que a gente vem falando. E eu trouxe essa frase aqui, porque essa frase surgiu, né, coisas semelhantes em alguns grupos de quadro. Depois que a gente submete essa apresentação dele, né, do Flávio Bolsonaro, as pessoas olham e falam, esse cara não transmite confiança. Né? Ele está com a votação, a intenção de voto do bolsonarismo, do pai. É natural que as pessoas comecem a olhar para ele agora, lá na frente. E aí a tarefa dele é construir isso. A nossa é desconstruir. O copo dele vai enchendo e a gente vai enchendo de coisa ruim, porque tem muita coisa ruim. Basicamente, eu acho que tá dada meio que o clima que vai ser as eleições, né? A gente já estava ouvindo aí nos bastidores umas conversas de que os ataques contra o Flávio iam começar, inclusive algumas novas investigações e tal, possíveis relações mais diretas dele com o caso Master, né? Mas o PT já está começando a dar o tom. E assim, o PT só está dando tom porque eles estão sentindo a pressão. Se o Flávio não tivesse, se o Lula não tivesse passando sufoco, eles não estariam adotando essa narrativa e não estariam indo para o ataque nesse exato instante. Né? Tá muito o Lula cedo, vai falar que o Flávio é ladrão, o PT o Flávio vai falar que o Lula é ladrão, e nesse eles estão indo para o ataque agora porque a coisa está apertando. Da campanha que os dois estão certos. Aí você junta os dois, dá a história completa, né? O Lula vai falar que o Flávio é ladrão, o Flávio vai falar que o Lula é ladrão, e nesse ponto específico vai ser a única questão da campanha que os dois estão certos. Então, aí você junta os dois, dá a história completa. E nós vamos contar a história completa. Isso aí, velho, me lembra muito a teoria da circulação das elites, sabe? O que acontece? Hoje o Lula e o bolsonarismo, eles já são hegemônicos em cada um dos blocos. Então, eles não têm uma comunicação que era parecida com o Bolsonaro em 2018, que é uma comunicação de ataque. Eu não estou falando de ataque pessoal, estou falando de ataque político. Você colocar uma pauta, você imprimir uma pauta. Por exemplo, a questão dos CACs. Quantas vezes foi falado pelo universo bolsonarista nesse ano sobre a questão dos CACs? Nada. Zero. Não é mais uma situação. Isso é feito de forma até estabelecida, bem pensada. Isso aqui, essa turma já está conosco e esse discurso não traz ninguém novo. Então, vamos segurar. O que acontece? Isso vai corroendo a legitimidade. O PT foi muito bem. O que o Bolsonaro vai passar agora é o que o PT passou em 2006. Principalmente em 2006, que era Heloísa Helena, que era o ex-reitor da UNB, esqueci o nome agora, Cristóvão Buarque, eu acho. Todos os candidatos eram de esquerda e atacavam o Lula para tentar quebrar essa hegemonia. Agora, você tem aí uma tentativa de quebra de hegemonia pelo lado da direita. Eu acho que o bolsonarismo não tem capacidade para fazer o que o PT fez. Não tem essa capacidade. Olha o que o PT fez com a Marina em 2014, por exemplo. Cara, é outra parada.
Eu acho que o bolsonarismo, assim, no seu ponto de ápice, né, que foi pós-eleição de 2018, 2019, ele tentou se estabelecer de forma hegemônica, foi quando aconteceu o Derrete MBL, você pode ver que outras figuras da direita foram começando a ser escanteadas, figuras em ascensão foram escanteadas ou foram subjugadas. Então, na minha opinião, o bolsonarismo ele já chegou ao seu ápice e já tentou fazer essa guerra hegemônica, né, essa guerra faccional dentro do campo da direita. O que eles não tiveram êxito, né? A gente é minoritário, por exemplo, mas a gente é muito bem estruturado dentro do campo da direita. A gente tem outras forças. Essa própria guerra interna que eles estão tendo aí com os novinhos do Valdemar, com a galera do Nicolas, mostra que eles fracassaram na guerra hegemônica deles, eles fracassaram na guerra na disputa faccional no campo da direita. Então, eu acho que com certeza o Flávio, ele é um cara que é um pouco mais pacificador, né? Não dá para ver pelas movimentações dele, ele está tentando aglutinar todo mundo através da boa e velha negociação, né? Então, o Flávio é acostumado a negociar aí com a galera do Centrão, então o Flávio tem esse perfil mais centrônico, digamos assim. Ele vai tentar fazer essa pacificação através da negociação, mas eu acho que ele vai tomar só atraso, no sentido de que você pega, por exemplo, essa briga com o pessoal do Nicolas. O Nicolas, esse final de semana, estava batendo publicamente, estava discordando publicamente do Flávio, né? Então, a negociação e a pacificação que ele tentou fazer através da negociação já não está funcionando. Isso que a gente está aí há 6 meses da eleição. Daqui a 6 meses, meu amigo, a coisa pode tender a piorar muito. Até porque você pega, por exemplo, os candidatos, bem daquilo dentro do que você estava falando, né? Você vai ter um candidato de esquerda e todos os outros candidatos vão meio que circular ali o aspecto da direita. Assim, eu acho que uma eventual candidatura do Zema, que agora está se fortalecendo cada vez mais, por culpa do Gilmar Mendes, né? Então, se o Zema for candidato, você tem um único culpado, que é o Gilmar Mendes, mas você vai ter várias candidaturas satélites do bolsonarismo. Eu não sei se a estratégia dessas outras candidaturas vai fazer com que eles ataquem diretamente o Flávio de alguma forma para conseguir tirar voto desse amontoado, dessa grande massa de votos que é o bolsonarismo, mas com certeza a gente vai fazer isso. Sim. É que assim, velho, isso é Mitchell, né? Sociologia dos Partidos Políticos, 1911. O Mitchell estava analisando a institucionalização dos partidos de esquerda e ele criou a lei de ferro das oligarquias. Então, cara, imagina o seguinte, você é um grupo político que você não tem controle. Então, você vai buscar pautas, tal. A partir do momento que você consegue construir um controle mínimo, você começa a fechar esse sistema. Quem está embaixo, que é um sistema aberto, quem está em cima, que é um sistema fechado. Então, é do jogo, velho. Quando a gente tiver esse problema, aí a gente vai ver como vai solucionar. Até porque, assim, eu não acho, sinceramente, e não entendam isso como uma crítica ao partido, mas que a gente tem uma amplitude tão grande quanto a gente pensa. A gente tem amplitude em proposta, a gente não tem uma amplitude sociológica. Então, assim, a gente fala do prendeu, matou, mas a gente tem dificuldade para puxar policial para o partido. Fora o Rio de Janeiro. Quantos policiais tem candidatos no Paraná, por exemplo? A gente tem alguns caras que vêm, tá, não sei o quê, vamos ver de participar, mas de falar, porra, eu tô com vocês, isso ainda não aconteceu. A gente ainda não fala com o evangélico, não fala. E eu sei que é uma tentativa de 5, 6 anos, pelo menos, de tentar falar com o público evangélico. Teve, assim, uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, o nosso discurso, ele ainda ele é abrangente em termos de proposta, mas em termos sociológicos ele ainda é meio fechado. A gente ainda fala muito para a bolha. Talvez pela característica dos nossos porta-vozes, não sei. Eu acho que, assim, por exemplo, eu tenho 32 anos, velho. A nossa pirâmide etária, ela tá praticamente assim. Geralmente ela é assim, né? Tem que ser assim, ó. Ou ela assim, ó. A nossa, ela tá
A nossa tá mais ou menos assim, ó, a brasileira. Entendeu? Consegue entender? Consegue entender? Então, assim, e ainda faz um calombo aqui, ó. 40 para cima, faz um calombinho. Alarga o... Né, Will? Alarga a pirâmide etária. Então, assim, cara, a pessoa de 40, de 50, de 60 anos olha para o que eu falo e, assim, fala, pô, o que é esse moleque, entendeu? Tanto que eu fui no GE e a minha mensagem não é, não, nós temos o melhor projeto tal. É assim, meu amigo, vocês votaram no Serra, vocês votaram no Alckmin, vocês votaram no Aécio, vocês falaram que esses caras eram a solução. Agora vocês estão falando que é o Bolsonaro. Vocês erraram 4 vezes. Por que eu vou acreditar em vocês? E fica com esse discurso pau mole, determinado pelo PT. Não somos antipetistas. Tudo que o PT faz, eu faço ao contrário. A gente só tomou no cu. A geração de vocês está entregando estagnação econômica no Brasil há 40 anos. Não é a gente que tem que responder para ele. A gente tem que tirar a nossa interrogação da cabeça e colocar na deles. Por que vocês têm que determinar o que deve ser feito ou não ser feito? Vocês estão há 40 anos determinando e o resultado é uma merda. É uma merda. Aqui no estado do Paraná, o governador é um inimputável, é um retardado mental. É um retardado mental. O cara acorda, ele não está pensando na Secretaria de Infraestrutura, ele está pensando em churrasco e putaria. E agora, vamos bater. Nossa, excelente governo do Ratinho. Então, não vamos escutar vocês, meu amigo. A interrogação está na cabeça de vocês. Aí, qual que é a minha hipótese e o que a gente está caminhando em termos de chapa? Deixar esses porta-vozes, esses candidatos mais heterogêneos. Então, vai ter a molecada de 30 anos para baixo, maluca, que a porradaria é ir para cima, é colocar microfone na cara, é chamar de vagabundo, é chamar de prefeito fedido, é falar que a cidade tá uma merda, que tem rato. Mas vai ter a galera de 45, 50, não vai ter velho. Velho a gente não achou. E os que a gente achou não querem sair candidatos. E vai ter os caras que vão falar mais pé no chão. Ó, projeto é bom por isso, por aquilo. Então, eu acho que a Aécio 2014 fora Dilma, grande Junito MBL. Entra aí, Junito. Entra aí, meu grande.